Olá pessoal, esse vídeo faz parte de uma playlist sobre filosofia que eu tô fazendo no meu novo canal, que é o canal do Estopa no YouTube. Se você ainda não assinou, vamos lá, me dá uma força, assina e ajuda a compartilhar. Pensando e refletindo sobre os pontos da obrigação política, vamos falar agora sobre a questão de e se todo mundo fizer isso? Até porque quando a gente pensa em obrigação política, a gente normalmente pensa no nosso direito de fazer alguma coisa, mas a gente nunca pensa no resultado que normalmente é o caos. Então, quando a gente pensa coisas simples, olha, se todo mundo fizer isso, normalmente as pessoas querem estacionar em local proibido. Mas pode chegar o ponto em que você estaciona no local proibido, beleza, tudo deu certo, você está completamente feliz, você estacionou no local proibido e não pagou ticket, não pagou absolutamente nada. E chega no próximo dia, a outra pessoa viu você estacionando no local proibido, também estacionou no local proibido. E por causa disso, criou-se o costume de duas pessoas naquela rua estacionarem no local proibido. Elas vão continuando a estacionar no local proibido até que chega o ponto em que todo mundo vê que pode estacionar no local proibido, que não acontece absolutamente nada, e a lei cai e vira o caos, né? Aí as pessoas simplesmente vão parar o trânsito. Nesse ponto eu tô falando nisso porque normalmente as pessoas só pensam na questão do que elas estão perdendo com uma imposição legal e nunca raciocinam sobre a necessidade de uma imposição legal, a necessidade da regulamentação para as coisas funcionarem. Eu já recebi gente aqui na minha casa que fala mal, por exemplo, da vigilância sanitária. Tinha um rapazinho falando que era uma coisa absurda, por exemplo, as pessoas tirarem daqueles barraqueiros que vendem salgadinhos, que vendem as coisas nas ruas, o direito deles trabalharem e ficarem exigindo muita burocracia. Aí você procura na internet, você acha um vídeo de uma pessoa que faz sopa para vender nas ruas e essa pessoa faz sopa com água de enxurrada, lava as coisas com a água da chuva. De certa forma, quando a gente reflete, né, olha, essa burocracia está me atrapalhando. Aí você pensa, e se essa burocracia não existisse? É por isso que a gente fala, e se todo mundo fizesse isso? E de contrapartida existe também a possibilidade da sociedade usar isso, de todo mundo simplesmente não fazer, quando a sociedade achar que determinada coisa está errada. Existe um exemplo, que é o exemplo do Exército de Israel, que algumas pessoas da reserva do Exército de Israel simplesmente falaram que não iam para a guerra para trabalhar nos locais invadidos, porque dentro de Israel existe uma divisão de quem concorda com, por exemplo, o genocídio em Gaza, existe uma divisão das pessoas que não concordam com essa política de Israel de sair conquistando tudo em volta. Algumas pessoas recusaram servir no exército, lógico que elas pagaram por isso, foram presas, mas foi uma atitude, digamos que cidadã, daquelas pessoas que acham que aquilo está errado. No Brasil, existe uma coisa muito interessante, que é uma lei absurdamente absurda que acontece no território nacional, por exemplo, que é a lei de usar faróis altos nas rodovias. Eles conseguiram colocar na cabeça do cidadão brasileiro de que essa lei tem qualquer tipo de intenção de diminuir o número de acidentes, mas não tem absolutamente nenhuma intenção de diminuir o número de acidentes. A lei simplesmente trabalha no sentido de aumentar o consumo de combustível, porque o aumento do consumo de combustível vai encher o bolso de empresas como a Shell. E o lobista da Shell trabalha no sentido de incentivar a criação dessas leis. Mas e se todo mundo simplesmente desligasse os faróis durante os dias e se recusasse a pagar as multas? A multa chega, o cara vai, pega essa multa, entra na justiça falando que não vai pagar a multa, porque essa lei foi feita contra o cidadão brasileiro, está aumentando o preço do combustível, porém não uma pessoa, mas todo brasileiro fosse entrando com recurso, até o STF para não pagar essa multa. O que vai acontecer é que essa lei vai ter que cair, porque essa lei vai se tornar impraticável. E esse é o princípio da ideia da desobediência civil, é a ideia de que a sociedade se conscientiza de que determinada coisa não faz sentido, e porque ela se conscientiza que determinada coisa não faz sentido, ela derruba aquela coisa. Mas vamos voltar agora para as coisas que muita gente acha que não faz sentido, mas talvez faça algum sentido. Por exemplo, os impostos. Vamos voltar para o nosso personagem do primeiro episódio, que é o Igor. O Igor faz uma propaganda: imposto é roubo. O Igor acha que parar de pagar impostos é uma coisa que o cidadão deve fazer porque, de certa forma, ele está dando dinheiro para o Estado e o Estado não produz absolutamente nada. Mas vamos imaginar o que aconteceria se todo mundo realmente fizesse isso. Se todo mundo não apenas escrevesse hashtag imposto é roubo, mas se realmente as pessoas pudessem parar de pagar impostos. Vamos pensar sobre as coisas que realmente necessitam de uma intervenção estatal. Imagina a saúde, imagina que todo mundo parou de pagar impostos, aí um Igor pensa, eu não preciso de nada do Estado, porque eu tenho um plano de saúde, mas coisas básicas como a vacinação das pessoas mais pobres
pode fazer com que determinadas doenças voltem a ser comuns no Brasil. Coisas básicas que o SUS realiza, por exemplo, como a prevenção da existência de determinados mosquitos, aquele carrinho que fica passando, matando o mosquito para evitar que a doença aconteça, ela vem, por exemplo, através dos investimentos do SUS. Determinadas cirurgias que no Brasil só acontecem na rede pública porque ainda que você tenha Golden Cross, Unimed ou qualquer outro plano de saúde, esses planos não realizam as cirurgias mais complexas. Então, você tem o plano de saúde, você tem assistência médica, mas na hora que o bicho pega, quem faz é o SUS, até por causa do nível da estrutura, né? Aquela estrutura de carros dentro das cidades para buscar a pessoa que acabou de sofrer acidente, né? Que é o sistema médico de urgência municipal. Isso acontece por causa do SUS. Aí você vai e perde toda essa estrutura e passa a ter os hospitais privados, né? Que eu tenho esse hospital privado aqui porque eu tenho um plano de saúde desse hospital em Belo Horizonte. Aí você sofre um acidente em São Paulo, mas você não tem um plano de saúde do hospital de São Paulo. Então, o primeiro baque da atitude Igor de não só colocar hashtag imposto é roubo, mas todo mundo parar de pagar impostos, seria, por exemplo, a diminuição da capacidade de atendimento do SUS. E é muito importante notar que é muito confortável para o Igor falar que imposto é roubo e talvez parar de pagar impostos, enquanto outros estão pagando. Mas estamos analisando a ideia de e se todo mundo fizesse isso? Na sequência, você imagina coisas básicas, como a coleta de lixo. Você já parou para pensar que por mais que exista uma ilusão na cabeça das pessoas de que a coleta de lixo poderia ser privada, essa coleta de lixo pode ser realizada por empresas privadas, mas quem paga é a comunidade, quem paga é o serviço público, é o Estado, porque seria muito complexo você chegar na porta de cada um, bater na porta e falar, entrega o lixo e paga a taxa. Não, isso não ia acontecer. Você não ia chegar, por exemplo, e coletar só o lixo de quem pagou, até porque você ia viver numa rua muito ruim se você vivesse numa rua em que as pessoas não pagassem a coleta do lixo, né? Então, automaticamente, a coleta do lixo torna-se imposta para todos, porque se as pessoas pudessem decidir se pagam ou não a coleta de lixo, talvez muitas não pagassem. E você, apesar de ter seu lixo coletado, você ia viver numa rua podre, numa rua suja, porque um vizinho não quis pagar a coleta do lixo. Então, dando sequência, imagina o investimento em educação. Hoje muita gente critica a educação pública e fala a educação pública não presta, a educação pública é comunista, mas seria muito melhor que todo mundo pudesse ter educação privada. Claro, seria muito melhor que todo mundo pudesse ter educação privada. E eu falo com você com toda a sinceridade. O Estado não tem mais impostos, não tem mais dinheiro, porque imposto é roubo. Hashtag imposto é roubo e todo mundo parou de pagar impostos. Aí os estabelecimentos públicos de educação simplesmente fecharam. Mas agora é muito fácil, porque já que ninguém paga impostos, todo mundo pode pagar a educação, né? É o dinheiro que era gasto em impostos, agora pode ser investido em educação. Vamos até acreditar que o dinheiro que um pobre paga de impostos é suficiente para pagar a educação dos filhos. Vamos acreditar nisso. Mas vamos pensar com toda a sinceridade. Você acha que uma pessoa, por exemplo, mais pobre, que sonha em ter um carro novo, vai deixar de pagar a prestação do carro para pagar a educação do filho? O cara vai criar desculpa do tipo, eu não vou colocar meu filho na escola não, é tudo marxista. Eu vou comprar meu carro. Ela vai e compra o carro. Porque hoje a gente tem realidades em que o pai deixa de comprar o caderno para o filho para comprar o bilhete para assistir o time de futebol jogar. Você acredita mesmo que o pai vai pagar prestação de 300, 400 até R$1.000 de escola para o filho se ele não compra o caderno, né? Vamos cair na real e vamos admitir que com a hashtag imposto é roubo, se todo mundo fizesse isso, se todo mundo parasse de pagar imposto, a gente ia ter uma sociedade sem educação, porque grande parte da população não pagaria, ainda que pudesse, né? Ainda que se retirassem os impostos dos produtos para que as pessoas pudessem adquirir os próprios produtos, elas não iam adquirir os produtos porque elas iam ter outras prioridades. E dentre os produtos que iam ficar por último, ia com certeza estar a saúde, ou seja, o cara não vai vacinar o filho porque para poder comprar o carro ele criou na cabeça dele a ilusão de que vacina é uma farsa. O cara não vai pagar a educação do filho porque, para ele poder comprar o carro novo, ele criou uma desculpa que a educação da escola é comunista e ele não quer colocar o filho dele numa escola comunista. Então, com essas desculpas, as crianças não teriam acesso nem à saúde nem à educação. Por mais que você tirasse os impostos de tudo e a pessoa tivesse muito mais dinheiro à disposição. Então, são atividades que realmente são prestadas pelo Estado, porque elas não seriam adquiridas por todos se elas não fossem prestadas pelo Estado. Aí a gente passa para atividades de regulamentação. Normalmente os libertários gostam de atacar as atividades de regulamentação. Imagina, por exemplo, a regulamentação de uma profissão. Hashtag imposto é roubo, acabou com o imposto, já não tem mais o Estado, e agora todo mundo quer ir direto
para a profissão que gera mais dinheiro, mas como você não tem uma fiscalização, você acha mesmo que o mercado vai regulamentar tudo. Então, a partir de agora, todo mundo que antes estava dando tombo, por exemplo, trabalhando como estelionatário ou vendendo produtos que na verdade nunca são entregues, vão querer virar médicos, porque afinal de contas, na realidade de hoje, o médico ganha muito bem. Então você vai ter uma quantidade enorme de consultórios de medicina abrindo, sabe? Mas o cara não é médico, é exatamente para fiscalizar quem é médico que existem instituições do Estado. Mas o imposto é roubo, acabou com essas instituições e a partir de agora qualquer um pode exercer qualquer profissão. Então, no primeiro momento, todo mundo vira médico, todo mundo vai receitar coisas para medicina, todo mundo vai fazer consultas. Aí você pensa, não, mas o mercado vai regular. Quantas pessoas vão morrer antes do mercado regular e descobrir quem são os bons médicos, né? Muita gente vai pagar caro, né? Porque o cara vai olhar, olha, eu não posso ir no médico tal que ele cobra R$500. Mas em compensação, o médico tal, ele acabou de abrir um escritório e ele cobra 50. Por causa do mercado, você vai no de 50. Mas só que o de 50 não é médico. O de 50 até semana passada ele trabalhava vendendo desinfetante que na verdade não tinha produto químico nenhum. Mas vamos lá, para continuar a ideia, né, dessas profissões regulamentadas, você pode expandir para absolutamente tudo. Na hora que encher de médicos, o Brasil vai encher de dentistas que nunca foram dentistas, engenheiros que nunca foram engenheiros, porque você não tem fiscalização, porque a fiscalização é feita pelo Estado, o imposto é roubo, o Estado morreu, não tem mais Estado. Se todo mundo faz isso, a gente perde essa capacidade de vigilância. E aí a gente pode ir para coisas básicas que as pessoas nem sabem que acontecem, como por exemplo o livre mercado pode acontecer nos produtos que a gente consome no dia a dia, aí esses produtos não vão mais ser fiscalizados porque quem fiscaliza é o Estado, o imposto é roubo, porque o imposto é roubo, o Estado acabou e por isso não tem mais vigilância. Mas agora, por exemplo, você pode levar seu filho, você pode comprar um produto no hospital, esse produto que você comprou, você pode comprar um produto no supermercado, esse produto que você comprou intoxicou e matou seu filho. Mas por quê? Porque aquele produto não sofreu uma vistoria da vigilância sanitária, afinal de contas, a vigilância sanitária é só burocracia, imposto é roubo, o Estado é muito grande e se todo mundo puder parar de pagar o imposto, a gente vai com certeza entrar numa situação de caos. É lógico que eu odeio pagar impostos com toda sinceridade, eu gostaria de não pagar impostos, mas a gente precisa admitir que o dano seria muito grande. E qual que é, gente, agora saindo dessa realidade, se todo mundo fizesse isso, indo para uma realidade mais plausível, porque qual que é o grande problema dos impostos? Vamos cair na real, né, gente? O grande problema dos impostos é porque eles não são investidos adequadamente, eles servem para enriquecer um pequeno grupo de pessoas e esse pequeno grupo de pessoas não está nem aí para a população que paga os impostos. O que pode ser utilizado contra esse pequeno grupo de pessoas? É a desobediência civil. Desobediência civil não funciona porque existe um grupo de um lado mandando desobedecer. Um exemplo muito interessante, por exemplo, foi a greve dos caminhoneiros, depois a greve dos petroleiros. De outro lado, existe um grupo poderoso mandando obedecer. Por exemplo, para mandar a greve dos petroleiros obedecer, o governo Temer disse que ia utilizar o exército para bater nos caminhoneiros, né? Para mandar os caminhoneiros obedecerem, o governo Temer ia usar o exército para meter o braço nos caminhoneiros. A Rede Globo falou que os caminhoneiros são vagabundos. Para mandar os petroleiros obedecerem, o governo Temer utilizou o judiciário para impor uma multa de R$2 milhões por dia se eles continuassem em greve. Então, o Instituto da Desobediência Civil só funciona a partir do momento que ele é civil, que ele é de todos. Mas é o único instituto que existe para reverter o fato do imposto, que não é roubo, que é o pagamento das atividades do Estado, ser realmente investido naquilo que ele deveria ser investido. A partir do momento que o imposto, que não é roubo, passa a ser roubado, a sociedade tem o Instituto da Desobediência Civil, mas para a sociedade fazer o uso do Instituto da Desobediência Civil, ela precisa desobedecer e não obedecer instituições como, por exemplo, a Rede Globo. Então, pessoal, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu gostaria de te convidar para assinar o canal Leonardo Estopa aqui no YouTube, compartilhar com seus amigos e vamos para frente com o assunto.